Irmãos, pastor Everson todo mundo conhece e vai ministrar a carta a Filemon. Então nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses, hoje a carta de Paulo a Filemon, que é a última carta da prisão que a gente está vendo, né? Nós estudamos já Efésios, estudamos Filipenses, estudamos Colossenses e Filemon agora, amém? Então, por favor, não falte, esteja com a gente semana que vem. Curve sua cabeça, vamos orar, estenda sua mão para cá. Senhor, abençoamos a vida do pastor Everson, obrigado, Senhor, pela disposição do teu filho. Agradecemos imensamente, Senhor, a disposição em entregar-se ao reino e nos ajudar. Que o Senhor possa estar com ele, enchê-lo com o seu espírito, que ele de fato possa ser inspirado diretamente por ti, cheio da sua presença, que enquanto ele ministra, Senhor, nós possamos ter os corações moldados, a mente transformada e renovada. É assim que nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, professor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo para vocês. Muito bem, eu quero agradecer primeiro aí ao Murilo, ao Marcelo, que não está, que me convidaram, ao Cacá, pelo privilégio que me dá de estar aqui com os irmãos e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre a epístola então a Filemon. Eu vou basear uma série de informações aqui nesse comentário exegético. Está aqui, deixa eu fazer assim, aqui. Tá para enxergar? Aí, tá enxergando? Tá bom assim? Então tá. Então é o nome desse comentário aqui. É um bom comentário, um comentário exegético do Novo Testamento do David Powell. Vou basear basicamente as informações, principalmente históricas e outras questões, nesse comentário. Como que a gente vai fazer? Semelhante àquela aula que dei em Colossenses, eu fiz um esqueminha da aula para a gente caminhar. Então, como é que vai ser, né? Primeiro vai ter uma leitura do texto, o texto de Filemon. Como o livro de Filemon é um livro de 25 versículos só, dá para a gente ler aqui tranquilamente, né? E daí ninguém vai poder dizer que nunca leu nenhum livro da Bíblia inteiro. Então, a leitura do texto e a explicação de alguns termos, né, que estão ali. E também, depois, um segundo momento, a explicação do contexto cultural e religioso da época. E aí, um terceiro e último momento da aula seria a aplicação no contexto do livro e algumas lições para a nossa vida. Bom, eu creio que vocês já devem ter lido a epístola a Filemon, e eu então quero fazer uma leitura com vocês aqui, fazendo alguns apontamentos só, de possibilidades diferentes de tradução. Peguei aqui a versão, se não me engano, foi da NVI, né? Então vamos lá, Filemon, eu vou ler aqui que fica melhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, todo mundo está enxergando aí? E o irmão Timóteo, pode ser traduzido também como nosso irmão, né? Talvez ficaria melhor, o nosso irmão, porque tem o nosso lá no texto original. A você, Filemon, nosso amado cooperador. Essa palavra cooperador é uma palavra que, em inglês eles chamam de co-worker, aquele que trabalha junto, que está trabalhando junto, está junto no trabalho. Então, Paulo está chamando Filemon de amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, no original é mais soldado companheiro, é um soldado, alguém que está lutando, né, esse Arquipo, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então aí nós temos aqui um caso de uma igreja se reunindo nas casas. Eu achei muito interessante essa colocação de Paulo. Terceiro versículo, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos.
né? Uma outra possibilidade de tradução, só ajeitando um pouquinho, seria porque tem ouvido falar do amor e da fé que vocês têm para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Talvez seria uma tradução mais apurada. Verso 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oro, uma outra possibilidade seria oro para que a sua parceria conosco, a comunhão, ela pode ser traduzida como parceria, quer dizer, ele está chamando Filemão de alguém que é parceiro na fé, que está trabalhando junto, que é um parceiro. Então, oro para que a sua parceria conosco na fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado. Essa palavra reanimado aí no original é para dar descanso, dar intervalo no trabalho, por implicação refrescar. Os americanos traduzem como refresh, refrescar. Então ele está dizendo que Filemão está refrescando o coração. A palavra coração, uma outra palavra interessante, porque tem uma palavra no grego mais própria para coração, que é cardia, da onde a gente vem o nosso cardiologia, cardia, coração. Mas aqui ele não usa essa palavra coração, ele usa uma palavra que chama splankna. Splankna no grego são as partes internas. Poderia ser o coração, o fígado, os pulmões, etc. Né? São as emoções, as afeições, a sede dos sentimentos dos santos. Talvez traduzir como entranhas fica até mais interessante. Então, como se Filemão estivesse sempre refrescando ou trazendo conforto às entranhas dos santos. Aí tem um ajuste da tradução, que poderia ser: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem refrescado as entranhas dos santos, ou tem consolado as entranhas dos santos. Verso 8, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, então por aqui Paulo a gente percebe, já tinha uma certa idade, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor do meu filho Onésimo. Aqui é a primeira vez e a única vez que vai aparecer o nome Onésimo na carta. Então, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil a ti, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse, ou seja, que é, né, o meu próprio coração. Ele usa de novo aquela palavra splankna, vai ser 3 vezes. Então, eu mando Onésimo, né, de volta a você, porque ele é a minha própria entranha. Ele é a minha própria entranha. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse. Aí a palavra é diaconeo, que é diaconia, né? Ajudasse, a outra tradução diz, em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como um escravo, mais acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Uma outra tradução seria tanto na carne como no Senhor. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. A tradução mais, assim, literal seria: você me deve a si mesmo. Verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício no Senhor, por estarmos no Senhor. Reanime, ou esse reanime de novo, aquele refresque o meu coração, splankna de novo, refresque as minhas entranhas no Senhor. É a terceira vez que ele, ou em Cristo, é a terceira vez que ele usa essa palavra. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício no Senhor, refresque ou dê descanso as minhas entranhas em Cristo.
21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá. Uma outra tradução seria certo da sua obediência, escrevo a ti, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, ao mesmo tempo, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Que carta maravilhosa essa, não é? Uma bênção do Senhor. Que maravilha. Vamos então entrar para uma explicação do contexto cultural e religioso da época, para a gente tentar entender essa carta, né? Então vamos começar pela carta, né? A carta. Então, a carta Filemon, como vocês viram, é uma carta do apóstolo Paulo, não há dúvida sobre isso, ele mesmo diz, escreve, eu, Paulo, o velho. Então, assim, não há dúvida de que Paulo seja o autor dessa carta. Ele estava, quando escreveu essa carta, como vocês leram aí na carta, ele estava preso, certo? O local da sua prisão não se sabe ao certo, mas acredita-se que seja provavelmente em Roma, porque Paulo ficou preso em Roma, e é mais ou menos na mesma época em que ele escreveu Colossenses. Então, dessa prisão de Roma, Paulo vai escrever Colossenses e vai escrever Filemon, né? Qual é o objetivo dessa carta? Por que Paulo está escrevendo essa carta? Ele tem basicamente dois objetivos simples de perceber na carta. Então, o primeiro é pedir a Filemon, porque Filemon era um irmão que morava em Colossos. Filemon era dono de escravos. Como vocês sabem, havia escravidão naquela época. Nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão e como era a escravidão. Quando fala em escravidão, nós brasileiros, que temos um contexto absolutamente terrível de escravidão, porque a nossa escravidão, a escravidão que veio para o Brasil, dos negros da África, foi absolutamente brutal, estúpida, não tem nada a ver com esse tipo de escravidão aqui, né? Então lá, como que acontecia? Na época eles buscavam os negros na África, capturavam, sequestravam, traziam nos navios negreiros, morria muita gente no caminho, e depois aqui eles eram tratados em condições subhumanas, não eram considerados seres humanos, e etc. Uma coisa terrível. Então, quando fala de escravidão no Brasil, a gente já arrepia. Por quê? Porque a gente lembra do nosso contexto histórico, mas aqui nós temos um contexto diferente, vamos entrar aí daqui a pouco. Então, Filemon era um dono de escravos, e ali o Paulo vai conhecer esse Onésimo lá na prisão, e ele está enviando a carta então para Filemon, para que ele considere agora Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão. E o outro objetivo da carta é pedir para Filemon que devolva, que mande de volta Onésimo para servir Paulo, porque ele está ajudando Paulo enquanto Paulo está preso. Então parece que esses dois objetivos básicos: primeiro, dizer a Filemon, olha, Onésimo deve ser considerado por você não mais como escravo, mas como irmão. E segundo objetivo, olha, manda ele de volta, porque ele me é útil, muito útil na minha prisão. Então, esses são basicamente os dois objetivos. Aí, então, depois, vamos pensar um pouquinho em Onésimo. Quem era Onésimo? Então, Paulo vai conhecer esse Onésimo, que é escravo de Filemon, na cadeia, e na cadeia Paulo vai o gerar como filho. Então, vai haver uma conversão real ali, nessa relação de Paulo com Onésimo, onde ele vai gerá-lo como filho, ou seja, ele vai se converter. Por isso, no verso 10, Paulo fala, como nós lemos, apelo em favor de meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, a palavra de Deus tem muito esse negócio do gerar, né? O gerar. Acho que a gente, às vezes, no nosso contexto hoje de igreja, a gente perdeu um pouco essa ideia do que é o gerar um filho,
né, na fé. É quando você realmente vai gestar esse filho, vai ter dores de parto e tudo em relação até que ele nasça, né, segundo a imagem de Cristo Jesus. Bom, tem todo esse contexto então. Então aí no verso 10 é a primeira e a única vez que vai aparecer o nome Onésimo. Há um pensamento comum que gira em meio do povo evangélico, que é o de que Onésimo, como escravo de Filemão, ele teria fugido, até Calvino vai falar isso, né, e acho que é por isso que vai surgir esse pensamento todo em cima dessa fuga, de que Onésimo tenha fugido de Filemão, né, e não só isso, mas também de que, Calvino diz que Onésimo, ele roubou a Filemão e fugiu, né? E aí Paulo encontrou, ele se converteu e Paulo manda de volta. Então, esse é o pensamento comum, né? Mas na realidade, como vocês viram, lendo no texto, não tem nada que prove, primeiro, que Onésimo tenha fugido de Filemão. Não tem nada no texto que prove, que seja conclusivo, que seja claro a esse respeito. Embora isso possa mesmo ter acontecido, eu não descarto essa possibilidade, lendo o texto, eu não descarto essa possibilidade. Mas assim, a bem da verdade, a gente às vezes assume alguma coisa como verdade e não tem prova clara sobre isso, porque não há prova de que Onésimo seja um escravo fugitivo. E a segunda questão é que não há prova nenhuma no texto em que Onésimo tenha roubado Filemão. Não há essa prova. Então, o autor desse comentário, ele tem uma posição que eu gosto. Ele diz que, para ele, talvez Filemão tinha enviado Onésimo para ajudar Paulo, ou para servir Paulo, enquanto Paulo estava preso. Porque como Filemão já era convertido, e já tinha conhecimento de Paulo, ele pode ter enviado Onésimo para ajudar Paulo, e aí nesse processo, o Onésimo se converte, e o Paulo então envia a carta para que Filemão agora o considere como irmão, e não como escravo. É interessante porque Paulo não apela para a alforria. Ele não fala na carta assim, ó, você tem que, agora ele não deixa, liberta ele da escravidão. Paulo não fala isso, ele deixa subentendido isso talvez, mas ele fala, você o considera não como escravo, mas não como um escravo, mas como um irmão. E ó, manda ele de volta para mim, porque ele está sendo muito útil. Poderia ficar com ele aqui, mas eu resolvi que você fizesse isso de livre, espontânea vontade, né? Então essa é uma outra questão importante a gente observar. É certo que Onésimo tenha fugido? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele pode ter sido enviado por Filemão. Então na casa de Filemão havia uma igreja que se reunia lá. O verso 2 diz isso, e há igreja que se reúne com você em sua casa. Então, aqui não se tem uma concepção de igreja como um templo simplesmente, mas a igreja que se reúne nas casas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que vocês estão fazendo células aí, né? Acho que no geral a gente perdeu muito essa visão da igreja se reunindo nas casas, na intimidade do lar, as casas abrindo as portas para a reunião da igreja, né? Acho que isso é muito legal. Então aqui nós temos isso, né? Então, por aqui você percebe que essa carta não é uma carta, ela parece ser particular, mas ela não é particular, porque quando Paulo está escrevendo, ele está endereçando a Filemão e à igreja que se reúne com ele na casa dele. Então, uma carta que tem um objetivo abrangente de atingir a igreja como todo, certo? E aí vamos então para a escravidão, né? A escravidão no contexto. Então, como era a escravidão naquela época? Né? Esse é apenas pano de fundo que eu acho que é importante a gente observar. Os escravos naquela época eram divididos
em dois grupos. Primeiro, escravos agrícolas e industriais. Quer dizer, era o pessoal que ficava para trabalhar com um serviço pesado, de agricultura, de processo de alimentos e etc. Esse era um tipo de escravo. E o outro tipo eram os escravos domésticos, ou seja, aqueles que trabalhavam dentro de casa, que ajudavam a família, cuidavam das crianças, etc. Então, o primeiro, ou seja, os escravos agrícolas e industriais, consistiam de prisioneiros de guerra, né, de criminosos condenados, que às vezes eram colocados como escravos, e o tratamento para esses escravos era mais severo. E a perspectiva deles terem alforria, ou seja, a libertação, era muito baixa. Então eram prisioneiros de guerra ou condenados. Esses eram os que iam para trabalhar no campo, para o processo de alimentos. Os outros, que eram os escravos domésticos, desempenhavam várias funções na casa, né? E os trabalhadores qualificados iam recebendo um tratamento consideravelmente cada vez melhor, com a possibilidade de uma mobilidade social ascendente. Quer dizer, o escravo doméstico, ele podia ir progredindo e crescendo. Você lembra que José foi vendido como escravo, e ele foi subindo, na casa de Potifar, aí ele chegou o cara que comandava tudo lá na casa, né? Então assim, era uma escravidão diferenciada daquilo que nós vimos no Brasil, não tem nada a ver com isso, certo? Era quase como se fosse um trabalho mesmo, a pessoa estava lá, e ela ia crescendo dentro dessa situação. Então, era muito diferente. Outra coisa importante é que naquela época, a escravidão acontecia, às vezes, para pagamento de dívidas. Por isso, muitas pessoas que estavam endividadas, elas se vendiam como escravos por causa das dívidas. Então, era um recurso. A pessoa não tinha como pagar as dívidas, ela virava um escravo. Em Israel, o judeu podia ser escravo só 7 anos, depois ele tinha que receber a alforria. Então, se ele estava devendo, ele ia trabalhar como escravo, era uma forma de pagar a dívida, né? Então, a escravidão era absolutamente diferente, e prova disso é que no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 21, nós vamos ler sobre a lei do escravo, que cada 7 anos ele tinha que ser libertado, ele não podia continuar como escravo no 8º ano. Então, às vezes, e Deus estabeleceu essa lei, está lá em Êxodo capítulo 21, que às vezes o escravo amava tanto o seu senhor, então por aí você vê que muitas vezes não era uma relação abusiva. O escravo amava o seu senhor e ele não queria ser liberto. E aí Deus pôs uma lei. Como seria? Se chegou o 7º ano, ele não quer ser liberto, ele chamava lá o sacerdote, ia até a porta da casa e furava a orelha. E com isso ele se tornava um escravo permanente. E nós vamos chamar isso de escravo por amor. Escravo por amor. Então, muito provavelmente, Onésimo era um escravo doméstico, que ele deveria ser responsável por tarefas domésticas, etc. Né? E na ausência de Onésimo, talvez tenha havido alguns problemas de funcionamento na casa de Filemão. Mas, ao que parece, Filemão não tinha só um escravo, deveria ter outros. Por que essa questão de Onésimo ser um escravo fugitivo talvez não se encaixe aqui? Porque pela lei da época, se um escravo fugitivo fosse encontrado por qualquer pessoa, já se levantariam lá os advogados, né? Então, a pessoa teria que denunciar na lei esse escravo num prazo máximo de 20 dias, porque se ele não denunciasse, ele seria punido. Então, se Onésimo fosse um escravo fugitivo, Paulo, obrigatoriamente, num prazo de 20 dias, teria que denunciá-lo, né? Senão ele receberia uma punição. Muito provavelmente,
talvez Onésimo tinha sido enviado para ajudar Paulo, né? Outra questão que eu quero falar é sobre a alforria da época. Nem sempre, claro, foram encontrados em túmulos de escravos, inscrições, né, que mostravam que os escravos, a coisa mais feliz da vida deles era a alforria, mas nem todos, porque a alforria nem sempre era tão desejada. Todo mundo sabe o que é alforria, né? A libertação, né? Alforria dos escravos. Nem sempre era tão desejado. Por quê? Porque os escravos, a partir da alforria, eles ficariam desprotegidos e sem suprimento. Porque na sociedade da época, o escravo ele fazia parte da família, da casa, às vezes. Né? É claro que era uma família inferior, um grau inferior à família, mas ele tinha lá a proteção do pai de família, ele tinha a proteção da casa, né? E ele tinha o suprimento. E às vezes, no processo de alforria, então o escravo tinha que se ligar ao seu antigo dono, que agora se tornava seu patrão, onde ele ia receber um salário, mas se ele não tivesse essa ligação com o antigo dono, ele ficava à mercê, e às vezes ele deixava de ser escravo de uma pessoa para ser escravo de um monte de pessoas depois, porque ele ia sofrer. Então, com certeza, a alforria não era uma coisa muito simples, porque havia toda uma estrutura social, e a libertação de um escravo poderia gerar mais problemas para ele, dependendo da casa onde ele estivesse, do que se ele já estava adaptado àquele estilo de vida e tinha sua família toda ali dentro, né? Então, à luz desse pano de fundo, é interessante observar a omissão de um apelo explícito de Paulo para a euforia no caso de Onésimo. Quer dizer, você não tem na carta um apelo explícito para a euforia. Então, nessa carta, Paulo parece estar não preocupado tanto com a alforria, mas ele estava indo além disso. A ideia de Paulo era uma tentativa de reintegrar Onésimo na rede mais significativa que era a família de Deus. Então, o chamado a considerar Onésimo não mais como escravo, mas mais do que escravo, como irmão amado, ele fala isso no verso 16, eu não sei se eu coloquei esse verso aqui ou não. Não. Não mais como escravo, mas mais do que escravo, como irmão amado, porque Paulo considerava, então, em Onésimo, a sua saída da identidade como escravo e, ao mesmo tempo, a partir da conversão, a sua entrada em uma nova rede de relacionamentos, porque agora ele passava de escravo para irmão. Então, a defesa de Paulo aqui é muito mais radical do que a alforria. Pensem na época, não é na nossa época. Ele não está falando simplesmente de uma alforria, ele está falando de uma constituição familiar muito maior, que é a inserção dele no reino de Deus. Então, dentro da realidade, por que Paulo não fala tanto da alforria? Porque talvez dentro da realidade política do mundo romano do primeiro século, um chamado explícito na carta à alforria colocaria a igreja em uma posição politicamente perigosa. Talvez seria um problema. Por isso que não se lida muito com essas circunstâncias. Nós estamos dentro de uma outra estrutura social, né? Em segundo lugar, a preocupação de Paulo com o ministério do Evangelho vai, de alguma forma, sobrepor, eclipsar esse programa social. Quer dizer, Paulo está mais preocupado com o Evangelho do que com um programa social. Ou seja, aqui nós percebemos que, para Paulo, o Evangelho, ele ultrapassa os problemas sociais. Os problemas sociais devem ser atendidos pela igreja, mas o Evangelho vai além desta ótica. Alguns dizem que a emancipação de Onésimo não é nada, comparada com o fato dele ter sido comissionado para espalhar o Evangelho na Frígia e em outros lugares.
Então, talvez a alforria seria um caminho mais fácil. Paulo não pega o caminho mais fácil. Ele vai para uma estrutura muito mais profunda da realidade, porque o interesse de Paulo é colocar Onésimo inserido no reino, que é muito maior do que receber uma alforria. Às vezes eu olho para essa carta, eu percebo que nós, como igreja, às vezes a gente está tão imbuído, está tão enredado, está tão envolvido dos nossos problemas sociopolíticos, culturais, que a gente propõe as mudanças tão somente nessa ótica, nessa superficialidade. A gente não consegue enxergar a realidade que precisa ir muito mais a fundo. Ou seja, vem uma pessoa lá com um problema de casamento para a igreja, e é importante que a igreja lide com os problemas de casamento, mas às vezes a gente se dá por satisfeito se aquilo se resolve neste nível. E aí fica um casal bem ajustadinho dentro da igreja, mas que nunca se converteu. Porque as questões da fé, elas são muito mais profundas do que os problemas socioeconômicos, políticos, culturais de uma época. Ou seja, enquanto nós naquela época talvez estivéssemos tão preocupados com a escravidão, a ótica de Paulo vai muito além disso. Não que ele queria que as pessoas continuassem escravos, ele está dentro de uma estrutura toda montada, que é um processo até que isso acabe, mas ele está indo numa ótica mais profunda. Eu acho que isso é importante. Então o meu desafio é olhar para a carta, não tentando enxergar o que eu espero dela. Eu espero que Paulo meta o pau nesse negócio de escravidão. Meu desafio é olhar para a carta, tentando descobrir o que é que ela realmente defende. E é interessante porque a carta, ao invés de lidar exclusivamente com um relacionamento privado entre um escravo e seu senhor, ela aponta para o poder do evangelho na reestruturação das relações pessoais e sociais, como um objetivo do ministério da palavra de Deus. Ou seja, ela vai muito mais a fundo do que isso. Ela não para nas relações privadas, ela atinge a igreja. E aqui eu começo então pensando, bom, tudo isso aqui é contexto cultural, social, econômico, filosófico, religioso da época. Agora, eu acho que quando a gente lê a Bíblia, um desafio nosso é tentar entender o contexto em que aquilo foi escrito, por que foi escrito, do jeito que foi escrito, com quais situações e problemas ela estava lidando. Que é óbvio que quando está escrito Filemão, Paulo estava pensando no Brasil, na Igreja Amor e Graça, no século 21, em 2024, com as nossas inquietações. Não estava pensando nisso. Ele estava lidando com um problema da sua época. Ué, mas a palavra não é para nós? É, porém, para que eu possa entender e extrair a profundidade da palavra, que ela é muito profunda, e ela vai tratar com questões da sua época, mas vai chegar até mim. Mas para que eu possa trazer essa informação de forma clara, abundante, profunda, contundente e real e eficaz na minha vida, eu preciso entender o que estava acontecendo na época, porque é a partir daí que eu vou conseguir entender o que Deus estava falando ali, para entender o que Deus está falando aqui. Tudo bem até aí? Muito bem. Então aí agora nós vamos para a aplicação. Depois desse contexto, a aplicação no contexto do livro e das lições. O que essa carta fala?
Bom, eu fiquei impactado, porque eu nunca tinha pensado que essa carta fala tanta coisa como eu vi que ela fala. Como eu tenho 3 horas e meia para falar, não é isso aí? Então tem 79 mil pontos. Vamos lá. Primeiro, essa pequena grande carta, possui lições e fundamentos importantíssimos para a fé. Primeiro, Filemão, a carta de Filemão nos mostra o poder do Evangelho, de forma muito exuberante, muito maravilhosa. Porque esse Evangelho que nós pregamos, que Paulo pregava, que Cristo pregou, este Evangelho, em primeiro lugar, ele é um Evangelho que transforma escravos em irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Ele transforma escravos, escravo que o cara comprava com dinheiro, escravo que o cara ia lá e lutava na guerra e trazia prisioneiro, falava, agora você é meu escravo. Escravo que em alguns ambientes era considerado nada. Ele transforma, o Evangelho transforma escravos em irmãos. Onésimo é um escravo, mas de repente ele se encontra com a palavra de Deus e ele muda de identidade, ele é gerado como um irmão. Isso nos mostra, irmãos, que as estruturas sociais que nós temos são levadas a nada diante do Evangelho. Nada, não importa se você é escravo, empregada doméstica, se você é milionário, se você é juiz, se você é varredor de rua, se você é professor de escola, não importa o que você seja, o poder do Evangelho limita tudo e transforma todas as estruturas sociais em nada, porque para Deus, Ele não olha a sua cor, Ele não olha o seu tamanho, Ele não olha as suas habilidades, Ele não olha se você é bonito ou feio, se você tem cabelo ou não tem cabelo, se o seu cabelo é liso ou crespo, Ele não olha nada dessas coisas. Quando Deus olha, Ele vê um ser humano feito à sua imagem e à sua semelhança. Os homens fazem diferenças nas estruturas, mas Deus não, Deus é maravilhoso, aleluia. Eu já comecei a me empolgar nessa mensagem, e agora pronto, aleluia, eu gosto de pregar nessa igreja. Virou irmão, aleluia. Glória a Deus. Como irmão, então Onésimo, o escravo, e agora já não é mais escravo, é tratado da mesma forma que Filemão. No verso 7 e no verso 20, Paulo vai chamar Filemão, que é o irmão rico, que é o irmão dono de escravo, de irmão. E na mesma carta ele chama Onésimo de irmão, está nivelando, hein? Onésimo é tratado como irmão no verso 16, e é incorporado ao corpo de Cristo. Essa nova estrutura torna a referência primária no que diz respeito a inter-relações entre os personagens totalmente modificada, porque agora ele pega o chefe e bota o chefe na mesma linha do escravo, é tudo irmão. Não importa se você é juiz de direito, se você é político, se você é do Supremo Tribunal Federal, não importa nada disso, importa que você seja irmão. Não importa se você ganha muito dinheiro, se você ganha pouco dinheiro, se você tem conta nos Estados Unidos, se você viaja para Nova York, ou se você fica aqui no Brasil, não importa se você mora no Ana Jacinta, ou se você mora no Alphaville, não importa nada disso, todos são irmãos. Por isso a carta a Filemão coloca lado a lado escravos e livres, ou seja, o Evangelho coloca lado a lado escravos e livres e considera todos iguais. Não se pode apegar em diferenças sociais na igreja, é isso que esse texto vem nos ensinar.
Tiago já tinha falado isso. Entra alguém rico, o pastor coloca no púlpito e daqui a pouco está pregando. Entra alguém pobre, diz, olha, não tem lugar para você ainda, fica lá fora sentado. Não é assim que pode acontecer. Não nos pegamos em situações, em diferenças sociais das pessoas. Uma pessoa me falou uma vez de uma igreja, não é imprudente, glória a Deus, mas me falou de uma igreja onde ele disse assim, olha, o pastor daquela igreja, quando eu cheguei com o meu carro, alguém contou para uma amiga e me contou, que disse que, olha, quando ele chegou com o carro e o pastor viu o carro dela, começou a tratar ela diferente. Deveria ser um carro igual ao do Murilo, não sei, mas ele começou a tratar ela agora com alegria, diferente. Mas quando chegou o Everson com aquele outro carro, ele aí não olhou nem na cara. Esse pecado não pode entrar em nós, não pode, porque Colossenses 3,11 diz, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre ou servo, mas Cristo é tudo em todos, aleluia, Cristo é tudo em todos, que bênção. Glória a Deus. Lá fora você pode sofrer preconceitos, aqui dentro é proibido. Aqui dentro que eu falo não é dentro de quatro paredes não servem para nada, só para nos abrigar de frio e chuva, mas é entre os irmãos, dentro da igreja. Não pode haver preconceitos, não pode. Eu vou mandar confiscar o seu celular, Murilo. Não pode. Entrega para o Cacá agora, seu celular. Eu disse para você, O que mais? A carta de Filemão nos mostra que o poder do Evangelho tem como proposta ir muito além de resolver questões políticas e sociais. Isso é uma coisa importante que nós precisamos aprender. O Evangelho vai muito além de questões políticas e sociais. Eu não estou dizendo que o Evangelho não trabalhe com questões sociais, vocês têm obras sociais, eu acho maravilhoso, fantástico, lindo, eu acho que tem que ser feito, nós temos que estender a mão, temos que cuidar do pobre, do necessitado, tudo isso é maravilhoso, mas se pararmos aí, nós perdemos o Evangelho. Porque para fazer obras sociais não necessita necessariamente da igreja. Os budistas fazem obras sociais, os espíritas fazem obras sociais, e todas as religiões fazem obras sociais, e muito bem feitas. É importante fazermos obras sociais, sim, porque o amor tem a ver com ação, e nós precisamos estender a mão para o caído e ajudar o caído, mas quando paramos aí, e achamos que isso é ser igreja, é ajudar pobres, é construir escolas nas favelas, eu já vi pastores falando, e muitos, já fiquei nesse meio muitas vezes na minha vida, e ouvi muito tipo de mensagem que não tenho mais vontade de ouvir, de pastores pregando, e olha aí, e só contando vantagem, que fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos o outro na favela, e ajudamos, tudo isso é muito bonito, mas quando paramos aí, nós estamos diminuindo o Evangelho, nós estamos fazendo dele uma proposta de ajuste social, e Paulo está nos mostrando aqui que o Evangelho vai muito além de uma resolução social, porque você pode se converter e continuar morando na favela, você pode se converter e continuar com a sua dívida, você pode se converter e ainda não ter um bom emprego, não conseguir comer comida boa todos os dias, você pode se converter e mesmo assim passar necessidade, que o próprio apóstolo Paulo fala, sei passar fome, sei passar dificuldade. Você pode se converter e ter problemas na sua família, você pode se converter, tua esposa não se converter e o seu casamento ainda acabar, você pode se converter, teu marido te dar problemas, sair para a rua, beber e ser um problema na sua vida, e a sua estrutura social está abalada, pode acontecer, Jesus pode mudar isso? Pode, mas o mais importante é que Jesus quer fazer na sua vida, é transformar a sua vida num filho de Deus, transformado, mudado, lavado no sangue do Cordeiro, aleluia,
porque um dia nós sairemos deste lugar, e em pouco tempo já não estaremos mais aqui, e se demorar Jesus para voltar, daqui a 40 anos, poucos de vocês estarão vivos neste lugar, e já não vai importar mais, se você foi um homem que andou de carros, de naves espaciais, de foguetes, se você teve um jato ou não, não vai importar se você comeu picanha todos os dias, e agora falaram que ia comer picanha, ninguém come picanha todos os dias, ou se você come ovo todos os dias, não vai importar mais, o que vai importar é se você foi lavado, regenerado e salvo pelo sangue do Cordeiro, aleluia. O Evangelho veio não para resolver essas coisas. A questão do Evangelho fala de coisas mais profundas, não é simplesmente dar alforria. A alforria poderia levar ao abandono, não é isso. É incluir no reino, é dar uma família verdadeira, uma família profunda, uma família espiritual. Foram até Jesus e perguntaram para ele: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus olhou para os seus discípulos e diz: vocês são minha mãe, vocês são meus irmãos. A família espiritual, talvez, e não depende só de nós, às vezes você dentro da sua casa não consegue viver em boa harmonia com a sua família por N circunstâncias que podem acontecer. Um relacionamento depende de dois lados. Às vezes você está com uma boa intenção, está querendo servir ao Senhor, mas o outro lado não quer, você tem orado por ele, e isso gera muitos conflitos dentro de casa. Pode acontecer da família ser desestruturada, pode acontecer de um filho sair de casa, pode acontecer de um filho se envolver com drogas, que Deus nos livre disso, mas até pode acontecer de uma situação trágica na família acontecer, e a gente fica: meu Deus, o que a palavra de Deus te garante? Uma família verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus, porque a sua família em breve vai passar, mas a igreja de Cristo vai permanecer na glória por toda a eternidade. Essa é a nossa família. Nós devemos cuidar da nossa família nuclear, abençoar a nossa família nuclear, estar ali, investir na nossa família nuclear, mas saiba que há uma família que jamais passará. Meu pai passou desta vida aqui, eu sofri ao ver meu pai definhando e morrendo, mas hoje eu percebo que meu pai já passou, ele já não é mais meu pai, na glória ele não será mais meu pai, mas eu e ele estamos inseridos numa família eterna, que jamais passará na glória, aleluia. Não haverá sepultamentos, não haverá caixões, não haverá despedidas. Casamento é uma bênção, está casado, glória a Deus, mas nem os casamentos são eternos. Um morre, o outro já casa de novo. Eu não creio em puxar o pé, mas já disse para a Carla: se casar de novo eu volto. A alforria não é suficiente para Paulo, porque Onésimo não deve simplesmente ser desvinculado da sua casa. Ele deve empenhar-se na família de Deus, para desempenhar um papel maior da missão de Deus, sobre a qual se edifica uma nova humanidade. Filemão é uma carta de família, da família espiritual. Além disso, Filemão também fala do poder do Evangelho para transformar casas em igrejas e igrejas em casas. Uma carta enviada à igreja que se reúne numa casa. É uma casa, mas já é uma igreja. É uma igreja, mas não deixa de ser uma casa. Filemão fala disso. Há uma casa. E a casa é a igreja. Quando você separa muito casa de igreja, não dá certo. Saiba que, se você se converteu, seu marido se converteu, seus filhos se converteram, a sua casa é um espelho da igreja, e a igreja tem que ser o espelho da sua casa. A igreja está na sua casa, e a sua casa está na igreja. É claro que tem casas onde nem todos são convertidos, eu não posso dizer que há uma igreja ali, mas onde todos formam uma casa,
são convertidos, nós temos casas se transformando em igrejas. Então, tem gente que faz muita separação. Em casa, ele é uma pessoa, quando vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, tudo bem, uma bênção, está tudo bênção, aqui está tudo maravilhoso, aqui no templo, saiu do templo, vai para casa, começa a reclamação, começa a raiva, começa a falar mal, começa a xingar, começa a blasfemar, e depois vem para cá, e não, aqui, não, a sua casa é parte da igreja, e a igreja é parte da sua casa. Nós não podemos viver aqui uma esquizofrenia espiritual. Muita gente vive uma esquizofrenia espiritual. É bom fazer os cultos nas casas, para vermos como estão as casas. O duro é que quando você faz culto na casa, a pessoa da casa arruma bem a casa. E aí o marido e a mulher, eles fazem as pazes, e o que está brigado se conserta, pelo menos durante as 2 horas do culto. Depois vai embora, um já fica sem falar com o outro novamente. Mas quando está todo mundo lá, todo mundo conversa. Então é bom talvez abrir a casa para morar mais pessoas na mesma casa. Trazer o pastor para morar dentro de casa, que maravilha. Aleluia. Então, acontece que a casa precisa ser transformada, e a igreja é um pedaço da sua casa, e na casa você espelha a família espiritual. Por que Deus deixou a família nuclear? A família nuclear é um espelho da família espiritual. É na família nuclear que você é treinado para viver em comunhão, em relacionamento, em união, em intimidade, porque lá na glória será comunhão, relacionamento, união e intimidade. Então, a sua casa, a convivência em casa, porque é fácil conviver aqui. A gente vem aqui, fica ouvindo um pregador pregar, ele não para de falar, não vejo a hora dele sair para comer um lanche ali na esquina. Está tudo certo, mas o duro é conviver 24 horas, é complicado. Acordar, dormir do lado de uma pessoa, é complicado. É complicado relacionar-se, é complicado ter que abrir mão das coisas, é complicado ter que se humilhar às vezes, mas é importante aprender a se humilhar. Às vezes a gente vem para os casamentos cheio de razão, cada um quer ter mais razão do que o outro, vai conversar com um casal que está em briga, que está em guerra, cada um tem a sua razão. Você conversa, ouve o homem falar e tem vontade de matar a mulher, aí você vai conversar com a mulher e fala, mas por que ele não me contou isso? Aí tem vontade de matar o homem, porque cada um tem a sua razão na situação, porque ninguém quer se humilhar, ninguém quer se arrepender, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer dizer eu estou errado. Eu nunca fui aconselhar nenhum casal que o marido me disse, eu sou o problema da minha casa, eu estou errado, nunca. Sempre a mulher, e quando você vai conversar com a mulher é a mesma coisa, é sempre o marido, porque não há arrependimento, não há humildade. Nós precisamos aprender a conviver, e Deus faz isso. O ensaio é dentro da família. Tem mulher esperando o marido morrer para ficar feliz? Não, vai casar com outro pior. Eu determino. Eu não acredito nesse negócio, por isso que eu determinei. Então, Filemão fala disso, a casa que se transforma em igreja, a igreja que se transforma em casa, e é tão forte essa questão da casa que ele chama Onésimo de seu filho, ele gerou Onésimo. Para os rabinos, no judaísmo, existia uma ideia de que toda conversão ao judaísmo simbolizava um novo nascimento, quando a pessoa nascia de novo, porque ela como um bebê precisava ser instruída, alimentada. Então Paulo está trabalhando com Onésimo numa mesma casa, e agora ele olha para Filemão, ele diz, olha, eu vou ampliar minha casa aí, vai o irmão, que já não é mais o escravo, é um irmão agora. À luz do nosso individualismo predominante no Ocidente, a linguagem doméstica raramente é evocada fora da família nuclear. Por quê? Porque quando a gente fala de casa, a gente pensa só na nossa casa, a gente não pensa nos irmãos como casa. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus e morada do Espírito Santo. Somos um corpo, estamos unidos a Cristo que é a cabeça, e unidos com juntas, medulas, ossos, estamos unidos uns aos outros. E o que prejudica um, prejudica o outro. Nós somos uma casa aqui. Mas no nosso contexto ocidental principalmente, quando se fala em casa, nós estamos pensando sempre na nossa casa,
mas não na casa grupal, na casa maior, que é a igreja. A igreja não é isso aqui, a igreja somos nós, em Cristo Jesus, somos a igreja. E aqui é como uma casa, há relacionamentos, há conflitos, há dificuldades, há problemas. Aí tem gente que fala assim, eu vou sair da igreja porque tem problema. Talvez quando você sai, acabe os problemas, mas aonde você vai, sempre haverá problemas. Sempre haverá. Porque nós temos convivência, nós temos níveis diferentes de maturidade, nós temos níveis diferentes de enchimento do Espírito Santo, nós temos níveis diferentes de conversão, nós temos níveis diferentes de compreensão da palavra, e nós temos relacionamentos, então tudo isso gera conflitos, mas é uma casa. O Evangelho transforma casas em igreja. Quando a sua casa se transformar numa igreja, e a sua igreja se transformar numa casa, então nós estamos dentro do poder do Evangelho. Meu Deus, estou só no D ainda, misericórdia. E também, a carta de Filemão fala do poder do Evangelho para transformar privados em interesse geral, porque o corpo está vivo. Ou seja, parece não haver diferença na carta entre o privado e o geral nesse aspecto, porque o que é de interesse de duas pessoas, Onésimo e Filemão, chega a mover toda a igreja, porque ele envia essa mesma carta, e ele diz, é todo mundo ali, todo mundo envolvido. Um assunto aparentemente pessoal, privado, é transformado num assunto eclesiológico, começa a falar sobre a vida na igreja. Por quê? Porque o impacto do ministério evangélico será sentido na mais fundamental de todas as unidades sociais, que é a família. Então, as coisas, elas não têm muito essa diferença, casa, igreja, casa, em todo lugar que eu estiver, eu sou uma expressão da igreja, seja na minha casa, seja aqui no meio dos irmãos, nós somos a expressão da igreja, e os assuntos privados, é claro, eu não estou falando aqui de pecados, de coisas desse tipo, mas os assuntos que são de meu interesse privado, entre eu e um irmão, ele deve interferir em toda a igreja, porque nós somos um corpo, um organismo vivo, então eu não tenho interesses privados que não vá influenciar a igreja. Isso é visão de corpo, ou seja, a maioria dos nossos objetivos, infelizmente, acabam sendo ensimesmados em nós mesmos, nossa família, é aquilo que eu quero fazer, meus objetivos, meus projetos, meu sonho. Eu não gosto muito dessas palavras, meus sonhos, meu sonho é fazer isso, sempre é o meu sonho, é tudo no particular, nada envolve a igreja. Então, em que corpo eu estou inserido? Porque a mão não pode dizer, olha, eu tenho um projeto, o meu sonho é fazer isso, e aí o pé diz, não, mas meu sonho é outra coisa, e aí agora, como é que faz? Então o sonho da mão tem que se ligar ao sonho do pé. Nós temos que ter muita coisa em comum, as nossas decisões precisam visar sempre o corpo, as nossas atitudes precisam visar sempre o corpo. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pensar, será que isso vai ferir a igreja, ou isso vai abençoar a igreja? O privado tem que ir sempre para o coletivo. Paulo está lidando com um assunto privado entre duas pessoas, mas ele joga tudo isso para a igreja, porque a interferência vai estar no corpo. Não tem nada, se você é do corpo, não tem nada que interfira só em você, porque se um chora, todos choram com ele, se um sorri, todos sorriem com ele, se um se alegra, todos nos alegramos, mas se um se entristece, todos entristecemos, porque somos um corpo, e o individualismo tem que cair por terra na nossa vida. Não são os meus sonhos, não são os meus projetos, os meus objetivos, são os sonhos da igreja, são os projetos da igreja, são os objetivos da igreja que movimentam a minha vida particular, e a minha vida particular flui em direção à vida da igreja. É assim, amém? É assim aqui? Estou vindo para cá então, já. Filemão fala do poder, não só disso, mas do poder do Evangelho de trazer humildade ao homem. Isso é maravilhoso, porque se você lembra de Colossenses, como é que Paulo começa a sua expressão, a sua apresentação em Colossenses? Ele começa, Paulo, apóstolo de Cristo, não é assim, Colossenses? Como é que ele começa em Filemão?
Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo sabe ser apóstolo e sabe ser prisioneiro. Ele aprende a se rebaixar, porque o apóstolo agora é prisioneiro. Em Colossenses ele é apóstolo, mas em Filemão ele é prisioneiro. Porque em Colossenses ele lida com algumas coisas, mas em Filemão ele lida com outras. Ele precisa se rebaixar, ele não pode começar Filemão como apóstolo. Ele começa como prisioneiro. Mas ele não estava preso também quando escreveu Colossenses? Sim. Mas é um homem que sabe a sua posição diante de Deus. Tem gente que não sabe ser prisioneiro, só sabe ser apóstolo. O que você é, sou apóstolo? Quando me converti era assim, pastor, não, era assim, começava membro, depois cooperador ou obreiro, não sei, depois de obreiro ia para evangelista. Esse evangelista era um cargo meio na penumbra, era uma coisa meio que assim, no purgatório, porque quando o pastor não tinha coragem, né, não, o evangelista era acima do presbítero, não, era diácono, então, membro, obreiro, diácono, depois subia um grau, presbítero, e aí o outro seria pastor. Agora, quando o pastor não tinha muita coragem de colocar o camarada como pastor, porque sabia que ele ia dar problema, colocava como evangelista, e ali ele aposentava como evangelista, porque assim ele ficava lá naquela coisa, meio termo, evangelista, depois pastor, ponto final. Mas aí agora começam outras coisas, aí vai para apóstolo. Paulo aqui é apóstolo, mas não é apóstolo, apóstolo é a função. O que significa apóstolo? Apóstolo é enviado. A palavra apóstolo significa enviado, é quando ele é enviado com uma missão. Então, Paulo está lidando na função de apóstolo, de enviado, em alguma missão, mas ao mesmo tempo ele também é prisioneiro. E eu começo a pensar, será que eu consigo transitar em espaços tão diferentes? A maioria gosta do apóstolo, mas rejeita o prisioneiro. Mas Paulo é um com Onésimo. Se Onésimo é escravo, Paulo é prisioneiro. Se Onésimo é escravo de Filemão, Paulo é escravo do Estado. Ele se torna um prisioneiro. Veja que ele rebaixa, ele vai ao nível de, ele está ao nível de. Filemão fala desse poder do evangelho de rebaixar apóstolos a prisioneiros. Mas mais do que isso, Filemão fala do poder do evangelho de trazer graça e paz. Ele começa no verso 3, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. A paz era o princípio mais buscado do povo no Antigo Testamento, era o shalom do hebraico. Todo judeu queria shalom, a paz. Mas aí Paulo fala também da graça, ou seja, a paz só pode vir se a graça estiver embutida. Graça e paz. Por isso que, às vezes as pessoas vão lá na frente, graça e paz, irmão, e nem sabem o que estão falando. Mas graça é o poder do evangelho de Cristo Jesus, que atinge homens e mulheres que não merecem. Graça de Deus. E paz é o resultado dessa ação da graça. Quando a graça me atinge, então eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Se a graça não me atinge, eu corro atrás da paz o tempo todo e só tenho guerras e problemas na minha vida. Tem gente que está cheio de guerra externa, mas tem uma paz interna no coração que ninguém pode compreender. Ela excede a todo o entendimento. Por que isso? Porque ele foi atingido pela graça. Quando você é atingido pela graça de Deus, então a paz envolve a sua vida. Aleluia! Tem gente que não tem paz, vai dormir, não consegue dormir. Não tem paz para acordar, não tem paz para trabalhar, não tem paz para se relacionar, não tem paz para fazer nada. Vive no mundo do inferno. Por quê? Porque a graça não atingiu, mas o evangelho é poder para trazer a graça que resulta em paz em nosso coração. É isso que precisamos. Graça e paz. Mas mais do que isso, Filemão também é o evangelho trazendo o poder para me encher com as nossas entranhas. Entranhas. Acho que eu não coloquei o texto.
Paulo diz no verso 7, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, Filemão, tem refrescado, tem dado descanso às entranhas dos santos. É mais do que coração, é tudo aquilo que você tem dentro de você, que move a sua vida, são as suas entranhas. Você até pode fazer um transplante de coração, mas você não pode transplantar todas as suas entranhas. Entranhas fala do que você é, no interior mais profundo do seu ser. Às vezes as coisas só chegam à mente, às vezes param no coração, mas nunca mexem com as suas entranhas. Quando mexe com as nossas entranhas, é completamente diferente. O Evangelho é poder para mexer com as entranhas. Paulo faz um jogo de palavras maravilhoso, porque ele fala para Filemão que Filemão refresca as entranhas do coração dos santos, no verso 7. Mas aí no verso 12, Paulo vai dizer que Onésimo é as suas próprias entranhas. As entranhas de Paulo é Onésimo. E aí no verso 20, ele vai dizer: refresque as minhas entranhas. Ou seja, se você, Filemão, é alguém que refresca as entranhas dos santos, consola o interior dos santos, e Onésimo é o meu interior, então abençoe Onésimo. É isso que ele faz. Por isso ele usa 3 vezes a palavra esplâncna, que é entranhas mais profundas de um ser. O Evangelho atinge você na profundidade. Olha, hoje nós somos muito superficiais, como geral na sociedade. A gente procura uma série de recursos e de recursos para ajudar pessoas. E eu não estou aqui desfazendo dos recursos que a sociedade tem para ajudar as pessoas, mas a maioria dos recursos para somente na superficialidade, não atinge a profundeza, as profundezas das entranhas, da alma, do coração. Então o Evangelho é poder para entrar nas profundezas. Ele move as entranhas. Por isso Paulo usa 3 vezes as palavras entranhas. Porque o Evangelho é poder para mover aquilo que há de mais profundo na realidade de um ser humano. Mas mais do que isso, vou correr senão... O Evangelho também dá o verdadeiro significado para a vida. O Evangelho dá o verdadeiro significado para a vida. No verso 11, Paulo se refere a Onésimo, ele diz: ele antes lhe era inútil a ti, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Por que ele usa essa frase? Essa frase é um trocadilho, é um jogo de palavras, porque Onésimo no original significa útil. Então ele vai dizer, ele antes era inútil. Em que sentido? Em que sentido? Era útil na palavra, no nome, mas era inútil a partir do reino. Mas agora, diz Paulo, ele já é útil, ele já é Onésimo, ele já é útil para mim e para você. Mas ele estava longe de Filemão? Como é que ele podia ser útil? Porque Filemão estava ligado ao reino, e se era útil para Paulo, era útil para Filemão também. Ele era inútil porque a utilidade ou a inutilidade de uma pessoa em relação às coisas espirituais não tem nada a ver com aquilo que você faz em relação ao mundo físico material. Tem muita gente que é muito útil no mundo material, faz muita coisa legal, mas é inútil no mundo espiritual, porque tudo aquilo que faz é poeira, passará com a poeira. Então tem muita gente que não é útil para o mundo material de uma certa forma, as pessoas não dão valor, mas é muito útil para o mundo espiritual, porque fala das coisas verdadeiras. Então o Evangelho dá o verdadeiro significado na vida. O verdadeiro significado para a minha e para a sua vida não é crescer, conhecer uma pessoa, casar, arrumar filhos e depois ter netos e morrer. Esse não é o significado da vida.
Não foi para isso que nós viemos aqui. Isso faz parte da vida, mas não é o significado. O problema é quando isso se torna o significado da vida. As pessoas, tudo que tem na cabeça é: um dia eu quero crescer, um dia eu quero encontrar uma mulher, encontrar um homem, casar, formar uma família, ter filhos, ver meus netos. Pronto, agora já vi meus netos, agora eu posso morrer. A sua vida foi inútil do ponto de vista espiritual, se é só isso que você acredita, porque a vida é muito mais do que isso. A vida visa o reino de Deus. O sentido da vida é estarmos aqui para conhecer a Cristo, conhecer a Deus, amadurecer no mundo espiritual, viver profundamente a realidade da palavra de Deus, estar movido pelo Espírito Santo, guiado por Deus todos os dias da nossa vida, conhecendo a Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, deixando o poder do Evangelho transformar a minha vida segundo a imagem de Cristo Jesus, e nesse processo me tornando um arauto, uma mensagem, uma voz profética de Deus a este mundo que está morrendo, indo para o inferno. Este é o sentido da vida. Poucos falaram amém. Mas mais do que isso, Filemão mostra que o Evangelho transforma relações temporais em eternas. Por isso Paulo diz, no verso 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que o tivesse de volta para sempre, eternamente. Porque agora Filemão receberia Onésimo, que tinha se separado dele por algum tempo, mas agora o receberia a partir da eternidade, ou seja, ele seria irmão para sempre. Você pode ter um escravo, um empregado, durante um tempo dessa vida, mas o irmão você tem por toda a eternidade. Então Paulo diz, ele foi separado de você, é um jogo de palavras, ele foi separado de você por um tempo talvez, para que agora você o tivesse como irmão, ou seja, para sempre, não um irmão na família nuclear, mas um irmão eterno, um irmão em Cristo Jesus. O Evangelho faz isso. Transforma aquilo que seria algo totalmente do momento como algo eterno. Por isso, Filemão faz mais um processo antes de entrarmos no final. Filemão também mostra que a vida cristã está baseada no amor e na fé. Está baseada no amor e na fé. Não sei se eu coloquei, não coloquei. Verso 5 diz, porque tenho ouvido falar do amor e da fé que vocês têm para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então, o amor e a fé é a base da vida cristã. Os cristãos contemporâneos não devem simplesmente afirmar uma devoção teórica da fé, mas tem que rechear essa... Nós temos a fé, todos nós temos a fé. Temos a fé em Cristo Jesus, mas no que redunda essa fé? Ela precisa ser recheada com amor e fé. O amor é a fé em prática, em ação. Então, quando eu não amo só de palavras, eu amo de atitudes. A minha fé, ou seja, o conjunto de conhecimento que eu tenho da palavra, a fé em Jesus Cristo, isso tem que redundar numa vida de amor e de prática no dia a dia. Por isso Paulo diz, eu tenho ouvido falar do amor e da fé que vocês têm. Mas para terminar, eu acho que a cereja do bolo da carta de Filemão é isto. A cereja do bolo é esta. A carta de Filemão fala, sobretudo, sobre a obra de Cristo. Porque quando olhamos para Onésimo, o escravo Onésimo, nós não podemos deixar de nos ver nele. Assim como Onésimo era escravo, nós éramos escravos do pecado. Onésimo sou eu e você. Nós éramos escravos. Até que chegou alguém até nós e realizou essa obra. Esse alguém é Cristo Jesus. Por isso a carta de Filemão fala da obra de Cristo, primeiro a geração. Assim como Paulo gerou Onésimo, Cristo nos gerou de novo e nós passamos de escravos a filhos. Onésimo era escravo, se torna filho, nós éramos escravos, nos tornamos filhos em Cristo Jesus.
E como filhos já não seremos mais chamados inúteis, mas úteis. Porque se antes éramos inúteis para o reino e para o governo de Deus, a partir do momento que somos filhos, nos tornamos úteis para Deus. Onésimo fala dessa nossa imagem de escravos que se transformam de inúteis em úteis. Filemão também vai falar desta inserção familiar em Cristo, assim como Onésimo estava agora inserido numa família como irmão, nós também em Cristo temos um lugar na família de Deus. Onésimo não tinha família, era um escravo, socialmente ele tinha um apêndice na família de Filemão, mas agora ele é inserido realmente numa família e é chamado de irmão. Então foi isso que Cristo veio fazer com a gente. Aquilo que Paulo está fazendo com Onésimo é o que Cristo está fazendo com a gente. Me parece que Paulo está representando Cristo nesta carta de alguma forma. Ele vai inserir, você olha agora presta atenção, não importa o que você era antes, importa o que você era agora. Nós somos muito apegados ao que éramos antes. A gente faz as coisas, se converte, mas aí depois vira e mexe, a gente olha por mão e fala, mas você era assim antes, hein? Você não sei não, dá para a virada, agora não sei, não importa o que você era antes, mas agora você é irmão. Porque Cristo te inseriu numa família e você é irmão nessa família. É isso que Paulo está fazendo, ele está inserindo Onésimo numa família. A inserção, mas mais do que isso, há também uma identificação. Porque assim como Paulo se identificou com Onésimo e desceu e disse, olha, eu sou prisioneiro, ele poderia começar a carta dizendo, eu sou apóstolo. Mas ele começa a carta se identificando com Onésimo. Ele diz, eu sou prisioneiro. Ele estava no mesmo lugar de onde ele escreveu a carta em Colossos, na prisão. Mas ele fala, eu sou prisioneiro, porque ele desce, ele se identifica. E se identificou tanto com Onésimo, que ele diz assim para Filemão, no verso 12, mando de volta a você como eu. Ou seja, mando de volta para você, que é o meu próprio coração, que é as minhas próprias entranhas. Ele diz, Onésimo é as minhas próprias entranhas. Ele se identificou tanto com Onésimo, que ele diz, eu estou mandando ele de volta, ele é as minhas entranhas. Eu não posso deixar de olhar para isso e olhar para Jesus, e ver Cristo se identificando comigo. Quando o próprio Paulo perseguia a igreja, Jesus encontrou no caminho de Damasco e diz, Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Cristo, estava perseguindo a igreja, mas há uma identificação tão profunda entre Cristo e a igreja, que quem persegue a igreja persegue Cristo. Há uma identificação, e Paulo aprendeu isso, está se identificando com Onésimo de tal forma que falou, eu sou ele é eu, então onde ele está, eu estou, e se você abençoar ele, está me abençoando, porque ele é as minhas entranhas. Será que a gente consegue falar isso por irmão? Será que a gente consegue viver essa identificação uns com os outros, na profundidade? Porque foi exatamente isso que Cristo fez, ele se identificou conosco. Não só isso, mas também a humilhação dele ter se rebaixado. Se rebaixou como um prisioneiro, e Cristo se rebaixou. Porque Filipenses diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se apegou ao seu status de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e veio, se humilhou e veio como servo, e veio como escravo. Servo, escravo, é a mesma palavra no grego, doulos, veio como escravo e veio até aqui a nossa vida para morrer, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação. Assim como Paulo se humilha, também Cristo se humilhou. E tem uma unidade tão profunda que ele toma o lugar de Onésimo, para que Filemão possa recebê-lo. O verso 17 diz, assim, se você me considera, Filemão, companheiro na fé, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Ele toma o lugar do outro. Ele diz, não é a ele que você está recebendo, sou eu.
Me lembro de Jesus tomando o nosso lugar a todo momento. Aquela cruz era minha. Eu devia estar naquela cruz, mas ele subiu na cruz para tomar o meu lugar. É como se ele dissesse, em vez de punir o Everson, pune a mim, me mata. Em vez de punir fulano, ciclano, pune a mim, eu estou no lugar deles, eu vou receber a punição deles, eu vou subir. Tem muita gente que fala que os judeus mataram Jesus, ou que os romanos mataram Jesus. Olha, quem matou Jesus não foram nem os judeus, nem os romanos. Quem matou Jesus foi eu e você, foram os nossos pecados. Jesus morreu na cruz, não porque ele foi um mártir, não porque pegaram ele, fizeram uma armadilha, e ele então foi pego nessa armadilha e teve que morrer. Não, não, Jesus veio para morrer, essa era a finalidade. Ele veio para dar a vida por nós, e ninguém poderia matar Jesus, porque ele disse, nem a morte pode me matar. Ele nunca pecou, a alma que pecar, essa morrerá. Se Jesus nunca pecou, Jesus era o único ser humano que nunca poderia ter morrido, nem a morte poderia tocar nele, porque ele nunca cometeu um pecado, só morre quem peca. Jesus não pecou, então ele tinha que ficar vivo eternamente, mas ele disse, eu entrego a minha vida. Há uma identificação tão profunda, onde Cristo assume o meu lugar na cruz, e se entrega por mim, aleluia. É isso que está acontecendo aqui. Mas não só isso, também na obra de Cristo, há mediação. E Paulo, ao se colocar entre Filemão e Onésimo, fazendo esta mediação, para que agora Filemão reconheça Onésimo como irmão, eu não posso ver outra imagem a não ser de Cristo sendo mediador entre Deus e os homens. Da mesma forma que Paulo se põe como mediador, ele estava mostrando para nós que Cristo estava se pondo como mediador. Nós éramos escravos, mas há um mediador que faz de nós servos, não só servos, mas também filhos, não só filhos, mas amados, não só amados, mas transformados, não são transformados, mas salvos, cidadãos dos céus, aleluia. São mediados por Cristo. Eu não aceito outro mediador que não seja Cristo. Mas talvez, o ponto, a cereja da cereja do bolo, o ponto mais significativo, vocês já estão rindo porque já descobriram, o ponto mais significativo da história é a redenção aqui. Porque no verso 18, Paulo simplesmente diz o seguinte, se ele vos ofendeu de alguma forma, ou ele deve alguma coisa, coloca na minha conta. Eu pago. A redenção, eu pago o que ele fez de errado, eu pago, põe na minha conta. Jesus, quando subiu naquela cruz, estava rasgando a nossa conta, estava pagando a nossa conta. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Quando foi pregado naquela cruz, lá estava a nossa alforria eterna, porque ele pagou o nosso pecado. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais um pecador, ele vê alguém salvo, lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele subiu para redimir os nossos pecados. Tem dancinha, não consigo. Apaga isso da filmagem, misericórdia. Ele redimiu. Põe na minha conta, disse Jesus, e eu pago tudo. Paulo diz para Filemão, põe na minha conta. Mas Cristo também transforma aquilo que é temporal em eterno. Por isso Paulo diz, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. A volta é para sempre. Aqui nessa terra a gente se separa uns dos outros por algum tempo. Por algum tempo. Eu estou separado do meu pai por algum tempo. Mas eu sei que a volta é para sempre. Estaremos sempre juntos. Sempre juntos. A eternidade. A eternidade. Por isso, Paulo fala sobre a aceitação. A aceitação. Assim como Filemão deveria aceitar Onésimo como irmão, nós também
em Cristo Jesus, precisamos aprender a aceitar os outros como irmãos. Não importa o que tenha acontecido, é nosso irmão, independente de qual seja a condição social, é nosso irmão. Filemão, você precisa aceitar Onésimo como irmão, porque você foi aceito como irmão. Se você foi aceito como irmão, você não tem como não aceitar como irmão. Precisamos aceitar os outros, uns aos outros como irmãos. Tem gente que a gente olha e acha que é menos irmão do que irmão. Mas ele não é tão irmão. Vai falar igual George Orwell, tem alguns que são iguais, mas outros são mais iguais do que os iguais. Não tem irmãos mais irmãos do que irmãos. Tem irmãos, todos nós somos irmãos. E por isso devemos imitar ao Senhor. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo, assim como Ele imitou a Jesus. Nesta carta a Filemão, nós precisamos imitar a Jesus. Introduzir os outros como irmãos. Ser intermediadores da paz. Porque Cristo fez isso por nós na cruz. E por fim, Paulo diz assim: ao mesmo tempo, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero ser restituído. A palavra restituído aí é dado em graça a vocês. Prepara o meu aposento, porque eu estou chegando. É uma representação de Jesus. Jesus está vindo. Está vendo? Prepara o seu coração, tua vida, tua alma. Não há outra coisa mais importante para a igreja do que ser preparada para o dia do arrebatamento. Falei que eu ia achar arrebatamento em Filemão. Não há outra coisa mais importante do que estar preparado para o arrebatamento, que o Senhor está retornando. Assim como Paulo retornava a Filemão, assim o Senhor também está retornando para nós. Prepara aposento, prepara para a minha chegada, prepara dentro do teu coração, da tua alma, da tua vida. Isso precisa estar dentro de nós, todo instante, todo desejo. Havia uma época na vida, quando eu me converti, em que a gente falava sobre a volta de Jesus, a gente pensava sobre a volta de Jesus, a gente cantava sobre a volta de Jesus, a gente sonhava com a volta de Jesus, a gente orava para a volta de Jesus, a gente vivia a volta de Jesus, a gente falava sobre a volta de Jesus, a gente chorava esperando a volta de Jesus. Hoje em dia as pessoas não falam mais nada disso, cantam sobre coisas da terra, pensam sobre coisas da terra, pregam sobre coisas da terra, oram sobre coisas da terra, vivem sobre coisas da terra, esperam coisas dessa terra. Tudo nessa terra vai passar como poeira, em pouco tempo tudo passará. A esperança da noiva é encontrar com o seu noivo. Se você é noiva de Cristo Jesus, não pode haver outro fogo maior na tua alma do que a chama, o anseio por encontrar o Senhor, pelo retorno de Cristo, porque Ele foi, mas Ele voltará para nos buscar. Aleluia. Não ficaremos aqui para sempre. A sepultura não poderá nos deter, não, naquele dia. Não haverá sepultura, não haverá vermes que possam nos deter, não haverá prisões, grilhões que possam nos deter, não haverá demônios, aonde quer que eles estejam, Satanás, diabo e todos os seus anjos miseráveis, não haverá nada que poderá nos segurar, porque ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. O céu se abrirá e a igreja passará. Aleluia. E você não vai querer ficar aqui. Não vai mesmo? Não vai querer ficar aqui. Não. Pode ficar com os meus livros se quiser. Você não vai querer ficar aqui. Não. O Senhor voltará para nos buscar. Voltará para nos buscar. Com certeza. Nem sei, devo pedir perdão, porque já passei muito do horário, mas que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e orar. Aleluia. Bendito é o Senhor. Senhor Jesus, que maravilha estarmos em Tua presença, Te adorando, Te louvando, Te bendizendo, Senhor.
adorando o teu nome para todo sempre. Tu és Senhor maravilhoso, Rei poderoso, oh misericordioso, glorioso é o teu nome. Tu voltarás para nos buscar, Senhor. Ensina-nos a viver a tua mensagem, a tua palavra, o teu evangelho. Fortalece a nossa vida, renova a vida desta igreja, fortalece os irmãos, traga paz, alegria, unção dos altos céus, ó Deus, sobre o coração desta igreja. Manda um avivamento entre nós, ó Deus. Renova os corações, modifica os corações, cura, liberta, traga libertação, traga transformação, Senhor Jesus, porque à semelhança de Onésimo, éramos também escravos, mas um dia fomos gerados como filhos, e como filhos temos um lugar na família celestial, e como filhos passamos de inúteis a úteis na tua presença, e como filhos, Senhor, nós temos um lugar na família, e como filhos, Senhor, a nossa dívida foi rasgada, foi paga, a nossa conta foi paga a nossa conta. Oh Jesus amado, tu subiste naquela cruz para pagar, para rasgar o escrito de dívida que era contra nós, e nos dar a liberdade, a alforria eterna, a vida eterna. Ó Senhor, fortalece essa igreja pelo poder do teu Espírito Santo, e que a graça do Senhor seja sobre cada coração, seja sobre cada vida, renovando, fortalecendo, guiando, transformando, enchendo cada cálice, cada vida, pelo poder do teu Espírito. Ó Senhor, queremos estar na tua presença cada dia, viver na tua mesa, nos alimentarmos dos teus manjares celestiais, buscarmos a tua presença, recebermos os dons do Espírito Santo, manifestarmos o bom cheiro do Senhor onde passarmos, a luz de Cristo brilha em nosso coração, o amor do Senhor transborde em nossa alma, como um rio, Senhor, como rios de água viva flui de dentro de nós, o poder da tua presença, a alegria do teu Espírito, a vida do Senhor. Senhor, que cada membro, cada pessoa, Senhor, que compõe o teu corpo, que compõe o teu edifício, seja renovado, transformado, edificado, fortalecido, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. A ti damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. A ti, Senhor.